boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade agora do nosso material. Meu nome é Isadora Barreto, sou professora da Escola Arte SEB e esta aula, para você me acompanhar, tem que ser do 8º ano, tá? Módulo 5, caderno 1, página 249. A partir dessa página você pode aí, inclusive, folhear seu livro, dar uma lida, beleza? Para solidificar o conhecimento. Mas antes de começar, a gente vai falar sobre globalização. Aqui, ó, o título: globalização. E aí eu coloquei vários outros subtítulos, vários tópicos para a gente poder descrever ao longo dessa aula. Mas, gente, alguns alunos me perguntaram se era necessário fazer um resuminho, escrever aquilo que está no quadro ou que aparece em um slide. Gente, faça isso, tá? É muito bom para vocês resumirem, é muito bom para vocês depois revisarem e aí, claro, o conhecimento. Quanto mais a gente revisa, mais o conhecimento fixa na nossa cabeça, tá? Então, é importantíssimo. Tira um print da aula, ó, do quadro, né? Parou, deu um pause aí no vídeo, escreve tudo que tá no quadro e continua a aula, tá bom? Então, vamos lá, ó. Até desenhei aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou ótima de desenho, sabe? Eu sou um Michelangelo de Imperatriz, né? Só que não. Então eu fiz aqui, improvisei um desenho bem bacaninho para vocês. Mas enfim, gente, globalização. O que é esse processo? Por que ele é tão importante, inclusive nessa época de pandemia? Por que falar sobre globalização é importante? É relevante. Primeiro porque está no material de vocês e, claro, o ângulo ele se preocupa com um conhecimento amplo, tá, e profundo. Então, falar sobre globalização hoje em dia é para a vida, não é simplesmente para você futuramente acertar questões em vestibular. Globalização, gente, é esse processo que interliga as pessoas diferentemente de qual espaço ela pertence, qual estado, qual município, qual país ela faça parte, tá? Então, assim, eu posso, por exemplo, estar na China, faço um pedido, tá, faço alguma compra online e espero na minha casa e um dia vai chegar, porque isso é fruto da globalização. Aqui, ó, o transporte ele também foi atingido sobre isso. Mas globalização, ela estreita também o relacionamento das pessoas. Hoje em dia, graças à globalização, a gente consegue entender que tem uma tecnologia gigantesca que favorece o nosso dia a dia. Inclusive agora que eu estou gravando da minha casa para tua casa, para você me assistir e que o conhecimento e a educação não parem nesse momento, entendeu? Então me acompanhe aqui. Capitalismo, primeiro tópico que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui um R e um cifrão, né? O cifrão do dinheiro e a palavra lucro. Por quê? Porque capitalismo, pessoal, é um sistema econômico que hoje vigora na nossa sociedade, tá? Que objetiva obter lucro, né? Que tem o objetivo de obter lucro. Então, as empresas que existem na nossa cidade, as empresas que existem de forma geral no nosso país, elas têm o objetivo de ter lucro. Claro que tem aquela ideia também de contribuir para o cliente, impactar a vida do cliente de forma positiva, levar qualidade de vida, enfim, através de seus produtos, mas toda empresa hoje em dia, né, de forma geral, claro que estou falando aqui, toda empresa, ela tem o objetivo de obter lucro, tá? Então, se eu vendo celulares não simplesmente porque eu acredito na marca ou porque eu quero que as pessoas tenham celulares. Eu quero que as pessoas tenham os celulares que eu vendo porque eu preciso também obter lucro. Eu preciso, ó, receber dinheiro em troca disso. Então, vamos lá, ó. Capitalismo é um sistema econômico que vigora atualmente na nossa sociedade, que tem como objetivo o lucro, tá bom? Então, eu privatizo determinadas coisas, por exemplo, serviços dentro do governo, objetivando, claro, a eficiência, mas também o lucro que vai me gerar essa prestação de serviço. Pessoal, e a tecnologia? Tecnologia, ela é, como exemplo agora, você está me assistindo de uma televisão, ou de um computador, ou mesmo do seu smartphone. Querido e querida, tecnologia é muito mais do que isso, simplesmente dispositivos não. Tecnologia, ela está em medicamentos, tecnologia está na cura de doenças, né? Da cura de
por exemplo, como o coronavírus, quando chegarem à conclusão de como é que se cura essa pandemia, de como é que acaba com esse vírus, isso certamente é através da tecnologia, porque tecnologia anda sempre junto com pesquisas, tá, pessoal? Inclusive pesquisas relacionadas à medicina. Então, a tecnologia, além dos dispositivos, além da capacidade de comunicação, de informação. Então imagina, você está aqui em Imperatriz, Maranhão, você está em qualquer outro estado, não sei, ou qualquer outro país me assistindo agora, o que acontece? Quando você recebe uma notícia que é, sei lá, da Alemanha, que é lá da Austrália, outro continente, outra região que não é a tua, olha o quanto a informação anda. E isso é fruto da globalização, que só existe através... Essa capacidade de a gente se comunicar tão fácil só existe através da tecnologia. O que é o WhatsApp, né? O que é, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o Twitter. A capacidade que a gente tem de se comunicar, de levar informação, de difundir informação, inclusive fake news, inclusive informações incorretas, né? Então, a tecnologia tem essa possibilidade também de substituir mão de obra humana, o que é, por exemplo, o desemprego estrutural, se não substituição da mão de obra humana por máquinas, por tecnologia, tá? Então ela tem essa faceta positiva, mas também tem negativa, infelizmente. A difusão da indústria, pessoal. A difusão da indústria é que empresas multinacionais, que a gente chamava antes, agora a gente chama de transnacionais, que são aquelas empresas como McDonald's, Carmen Stephens, né? Tantas outras empresas que tem a sua matriz, foram criadas, construídas em um outro país, mas foram difundindo as suas filiais por diversos outros países, inclusive países emergentes, né? Países que estão em processo de autoindustrialização, países que estão em processo de desenvolvimento social. Então, tanto países pobres assim, como também emergentes e também países considerados desenvolvidos, que geralmente é onde surgem essas empresas transnacionais, tá? Outra característica, pessoal, também aí da globalização é o avanço dos meios de transporte e comunicação. Comunicação já falei para você, né? Por exemplo, os aplicativos como o Instagram, como o Facebook, enfim. O transporte, gente, seria aquela... Eu coloquei aqui até um carrinho, mas não só máquinas, não só veículos, né? Mas também o transporte através de pedidos que você faz, através de aplicativos que dão a tua localização, através de ferramentas que nos ajudam no dia a dia. Então hoje você está na sua casa, né? Talvez em Imperatriz, talvez em outro estado, talvez em outra cidade. E aí você decide comprar pela internet de um outro país, sei lá, através de comprar no eBay, né, que é aquele site americano. Você compra lá e aí eles vão entregar na sua casa, talvez demore um tempo, como os 2 meses, 3 meses, mas a ideia é que um dia eles entreguem. A tecnologia, pessoal, ela nos permite isso tudo, e esses avanços do meio de transporte e comunicação também é fruto de uma determinada tecnologia. Porque se a gente chegou, por exemplo, ao automóvel, é porque pesquisaram, criaram uma forma de a gente ter mais mobilidade. Se a gente chegou a criar uma plataforma chamada YouTube, ou mesmo Instagram, WhatsApp, ou então Telegram, outro qualquer aplicativo de comunicação como o Twitter, a gente entendeu que haveria possibilidade de ter maior comunicação entre as pessoas, independente do espaço onde elas ocupam. Isso sim é fruto da globalização, tá? Também. Só que em torno da globalização a gente tem um probleminha. Alguns problemas, bem sérios na verdade. Não dá nem para usar o eufemismo aqui, o diminutivo, para dizer que são probleminhas, são problemões como a exclusão social. Tá? A exclusão social, gente, leva em consideração o padrão de vida abaixo da média. Como assim, professora? A senhora estava falando de globalização, agora está falando sobre exclusão social? Calma, calma. É o seguinte,
Globalização, que é esse processo que você já entendeu, que leva em consideração sistema econômico, difusão da tecnologia, difusão dos meios de comunicação e transporte, a tua capacidade, por exemplo, de fazer um pedido aqui, Imperatriz, e chegar na tua casa, mas você pediu por um aplicativo ou um site lá dos Estados Unidos, lá da Austrália, da China, e chegou na sua casa. Olha que tecnologia de transporte é essa. Olha que massa, qual a capacidade a gente tem de interligar e de romper com o espaço. Lembra o seguinte, antigamente as pessoas elas não tinham essas ferramentas que a gente tem hoje para viajar. Então o cara demorava dias e dias para entregar uma carta para outro estado, inclusive aqui no Brasil, colônia. Através de quê? De cavalos. Hoje em dia a gente tem carro, hoje em dia a gente tem avião, tem jatinho, tem bicicleta, né? Tem moto, tem vários outros tipos de meios de transporte. O problema, pessoal, é que nem todo mundo tem acesso a isso. Não pode pagar ou não tem condição de comprar esse tipo de meio de transporte, beleza? Então, assim, tem a questão do transporte que facilita a nossa forma de vida quando eu compro um produto no exterior, mas também tem a questão do transporte na minha cidade, no meu estado, no meu país. Então, assim, hoje em dia a gente tem vários tipos de meios de transporte, mas nem todo mundo consegue ter acesso a isso não, tá? E outro detalhe, você tá tendo internet e por isso você tá vendo meu vídeo, porque esse vídeo ele foi colocado na plataforma do YouTube. Só que o seguinte, nem todo mundo tem a internet que você tem. Nem todo mundo tem o mínimo básico de internet para poder se conectar. A gente tem ainda essa ideia de que a internet é uma coisa que hoje todo mundo tem, independente da classe social. Isso é mentira, tá? Não se engane. Infelizmente, nem todo mundo tem. E essa pessoa acaba o quê? Excluída. Porque veja só, hoje em dia num país, num mundo tão conectado, tão tecnológico, onde as pessoas tudo enquanto postam lá no Instagram, no Stories lá do WhatsApp, enfim, em diversas redes de comunicação. Hoje em dia você não ter internet, né, dá até uma fobia, um medo de estar perdendo alguma coisa. Então, infelizmente, ainda existe pessoas que não têm esse acesso à internet, o que é algo básico, tá, pessoal? E isso também é exclusão social. E a exclusão social, ela não leva somente em consideração o padrão de vida baixo das pessoas, de algumas pessoas, um padrão de vida abaixo da média, mas também leva em consideração o desemprego, o trabalho informal, a condição de vida que essa pessoa ela está tendo. Por exemplo, digamos que você se depare com um livro aí na estante da sua casa que se chama Constituição da República de 1988. E lá no artigo 5º, né, no caput do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, então todos têm que ter acesso, ou pelo menos direito, né, de acesso aos serviços essenciais para a nossa vida, como saúde, educação, transporte, segurança, tá? E quem deveria nos dar isso? Quem deveria pelo menos criar condições para que a gente consiga ter acesso a isso? O Estado, tá? O Estado brasileiro, que vai muito além do simples governo, o governo presidencialista que a gente está no momento. Então, pessoal, o que acontece? Muitas vezes a gente vê moradores de rua. É porque não querem trabalhar. Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem emprego e vivem na informalidade. O que é essa informalidade? A gente falou até isso na aula anterior. Informalidade é quando a pessoa ela não tem carteira assinada ou ela trabalha com alguma ocupação para poder garantir a renda. Então é o cara que está lá vendendo batatinha frita, é o cara que tá lá vendendo a balinha dele, tá vendendo bebida, tá vendendo água na rua para poder garantir o sustento da família, porque ele não tem um emprego fixo, ele não tem direitos trabalhistas, ele simplesmente tem uma vontade de ganhar dinheiro, de trabalhar, e aí ele se ocupa com uma atividade para garantir o sustento.